18, tá? Vamos abrir nossas Bíblias lá então. Gênesis, capítulo 2, e nós vamos continuar a partir do versículo 18. Um dos trechos mais importantes aqui desses primeiros capítulos, né, de Gênesis, que é a formação da mulher, né? Formação da mulher. Nós sabemos que a humanidade é composta de duas partes, importantes partes e complementares. E eu acho que é isso que vai ser tratado aqui nesse trecho, né? A primeira parte é o homem, a segunda parte é a mulher. Eles são complementares. E ambos, eles revelam a semelhança de Deus, né? Foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós falamos isso quando estávamos estudando o capítulo 1, né? Na semana passada, a gente conversou um pouco sobre a questão da árvore do bem e do mal, do fruto da vida. Falamos sobre que há indícios aqui na questão dos rios, de que a Terra era uma parte só, depois houve a divisão dos continentes. Também comentamos algo sobre a questão do trabalho. O trabalho ele não foi uma punição de Deus, porque os seres humanos eles trabalhavam, né, antes da queda. O que atrapalha o trabalho, né, que torna o trabalho algo penoso, é a opressão, a doença, é a insalubridade, é a injustiça. Bom, mas quando o trabalho, quando a gente não é oprimido, quando a gente não é injustiçado, o trabalho traz sentido para a vida do ser humano, assim, é benéfico ao ser humano. Cria aquela oportunidade de manifestar os dons que Deus nos deu. Tá? E no céu, nós vamos contribuir também com o nosso trabalho, né? com o nosso louvor, com nossa servidão a Deus, mas sem enfrentar as coisas aqui que enfrentam neste mundo. Tá? Então, dito isso, irmãos, vamos dar continuidade aqui ao estudo, do versículo 18 ao versículo 25. Eu vou pedir para a irmã Maria da Guia ler para a gente, se for possível. Do versículo 18 ao versículo 25. Você pode ler, irmã Maria, por favor? Se for possível. Posso. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome dele. Desculpe, irmão, até onde é para eu ler? Até o 25, irmã. Tá bom. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e a fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Obrigado, irmã. É um trecho importante, tem bastante coisa aqui para a gente meditar juntos, né? Então, aqui a gente vê no versículo 18,
Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que seja idônea. Então, o Senhor, o Criador, quando ele criou, né, esse universo, e olhava para a sua criação, a partir do momento que ele criava, e a Bíblia fala, né, e olhou Deus e viu Deus que era bom, que era bom. Nesse processo de criação, né, nesse processo de criação, e o homem e a mulher foram criados no mesmo dia, né, a gente vê isso lá no versículo 1, lá no versículo 26 e 27, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele domina sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a. Então, isso aqui é um relato do sexto dia. E no sexto dia, né, a Bíblia fala que o homem e a mulher foram criados. Né? Aí já cria um problema interpretativo, irmãos. Né? Em que sentido? Porque se o homem e a mulher foram criados no mesmo dia, a gente vê aqui que antes disso, Adão ele foi nomeando os animais que Deus criou. Deus vai trazendo os animais a Adão e ele vai nomeando. A gente vai ver isso mais para frente. Eu já estou adiantando aqui, mais para frente, né? E dizem que tem mais de bilhões de animais. E algumas pessoas diriam que isso seria impossível de ser feito em um dia só. Então, esses dias da criação seriam dias simbólicos, não dias de 24 horas. Não dias de 24 horas. Mas períodos de tempos iguais, mas mais vastos. Né? Porém, né, outras pessoas acreditam, né, e nesse ponto eu também eu tendo para essa interpretação, né, que foi criadas, claro que se Deus ele optasse, irmãos, de criar, né, o universo em dias no sentido de tempos, conjuntos de tempos com mais de 24 horas, não é porque Deus faltaria poder a Deus, é porque ele escolheu fazer assim. Deus ele é soberano, ele pode querer fazer as coisas em pouco tempo ou menos tempo. Mas eu acredito que foram 24 horas mesmo, viu, irmãos? Eu acredito que foram 24 horas mesmo. Tempos de 24 horas, um dia mesmo. Né? Então, como explicar, né? Como eu poderia explicar aqui? Adão, ele foi lá, Deus trouxe, já começou a fazer ele trabalhar ali, nomear todos os animais, e depois de nomear os animais, aí a mulher ainda é criada no mesmo dia. Né? Alguns comentadores, eles interpretam isso, e eu acredito que isso faz sentido, né? Que hoje tem milhões de animais. Milhões de animais. Mas eles acreditam em espécies primordiais. Não essa questão de evolucionista, sabe? De que um animal, sei lá, uma bactéria, vai se transformar, um réptil vai se transformar numa ave. E numa ave, um macaco. Né? E um macaco lá depois do ser humano. Não é isso, não. Não é isso, não. É famílias de animais. Por exemplo, não que um animal se torne outro, mas existem famílias de animais e tem as suas especificidades que foi se adaptando, né, com o decorrer do tempo. Por exemplo, a zebra e o cavalo são da mesma família. E eles descendem de um tipo de cavalo básico. Entendeu? Parece até difícil de imaginar, mas cachorros e lobos fazem parte da mesma família, que descende de um tipo de animal básico. Tá? Tigre, leão, jaguatirica, se não me engano, até mesmo gatinho, fazem parte de uma mesma família.
e descer de um animal básico. Então, não é que de um animal passa para outro, não, famílias de animais, espécies de animais específicos. Teve um antepassado básico, né? De onde vieram? Da mesma forma que toda a humanidade veio de Adão e Eva, e depois tem os seres humanos, né? A família dos seres humanos, a humanidade. Mas os seres humanos têm características diferentes, um com a pele mais escura, outro mais baixo, os olhos de japonês. Também teve uma origem básica de cada família de animal. E se fosse observar, se fosse observar assim, essas famílias básicas de animal, daria o quê? Uns 900 animais, mais ou menos. Cerca de 900 animais. E seria possível Adão ele nomear isso em algumas horas. Né? Seria possível nomear isso em algumas horas. Bom, seria possível Adão nomear isso em algumas horas. Quando a gente, parece que não, irmão, mas quando a gente fala milhares de palavras. Né? Uma conversa simples. Então, por exemplo, uma hora, se fosse contar as palavras que eu utilizo aqui, numa hora de estudos, milhares de palavras. Então, eu não estou querendo dizer, eu estou querendo dizer isso para vocês, irmãos. A palavra de Deus é verdadeira. Isso aqui se cumpriu. Tá bom? Eu só estou querendo colocar essas questões para vocês, para quando algum cético falar para você, alguma coisa para vocês, que há possibilidade de explicação. Não é história da carochinha. É possível que tenha acontecido mesmo, de Adão, de esse dia ser 24 horas. Tá? De Adão ele nomear os animais, né? Ele ali nomeando os animais, ele não percebeu que tinha uma companheira compatível com ele, porque ele ia ali nomeando os animais, ele estava observando que os animais estavam em casal, macho e fêmea. Ele era dotado de razão. Ele foi percebendo ali que não tinha, todos os animais têm uma companheira, eu não sei, não é? Que não tinha uma companheira compatível, né? E era possível Deus ele colocar Adão no sono e naquele mesmo dia criar a mulher, tá bom? Então é possível que isso tenha acontecido em 24 horas, um dia de 24 horas, tá bom? Então o Senhor aqui ele mostra, né, que o ser humano, mesmo feito a imagem, o homem, né, o homem feito a imagem e semelhança de Deus, ele também era incompleto, né? E perfeito só Deus, perfeito só Deus. E ele entendeu que não era bom que o homem, né, o macho, ficasse só. Né? Então ele falou, vou fazer uma auxiliadora para ele. Né? Auxiliadora é o quê? Uma ajudadora, né? Que lhe seja idônea. Tem uma nota de rodapé aqui que fala que no original, idônea lá esteja face a face. Na primeira tradução grega, né, feita por judeus ao grego, né, feito do hebraico para o grego, a Septuaginta, né, a expressão lá, a palavra não é idônea, mas façamos uma ajudadora segundo ele. Então, o que a gente entende aqui? Seja compatível com ele. Né? Que seja compatível, feita na medida para ele. Né? Que realmente seja uma extensão dele. Né? Então, a gente vê essa questão da criação, né? Já desde as origens, irmãos, que o pecado ele vai trazer guerra entre o homem e a mulher. Né? Isso traz muita infelicidade, tanto para o homem como para a mulher, como para a humanidade, que é feita de homens e mulheres. Né? Mas a gente vê que o plano de Deus é a complementariedade. E por mais que o diabo joga essa mentira, né, de que a mulher se rebaixa e querer ajudar o seu marido, não. A mulher foi feita com esse propósito. Né? E ela foi feita com essa função. E quando a mulher realmente desempenha bem essa função, ela se realiza, ela encontra felicidade. Não adianta você querer pegar uma cadeira e tentar fazer dela uma chave. Não vai funcionar. Ou pegar uma cadeira e tentar fazer dela, não sei,
um ventilador, um abanador. Você pode até usar criatividade, até conseguir, mas vai precisar de muito mais esforço e muita criatividade, nem sempre vai dar certo. Né? As coisas elas funcionam bem quando elas cumprem a sua função. É importante para cada um de nós, né? A gente entender a nossa função. E qual era a função do ser humano? A função do homem? Né? Cultivar o jardim, cuidar e guardar das coisas criadas por Deus e adorar a Deus. E a mulher, ela ajudava o ser humano, o homem nesse propósito. Como que ajudava o homem? Ajudando ele a cuidar do jardim, a proteger a criação de Deus e adorar a Deus. Então, o homem ele tem que ter essa iniciativa principal. E a mulher ajuda ele nesse sentido. E os dois se realizam quando fazem isso. A gente já vê isso aqui desde a origem. Pelo menos é assim que eu vejo, tá, irmão? Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe aos homens para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Tá? Isso aí eu acabei comentando com vocês. Né? Existe evolução, no sentido de adaptabilidade dos seres vivos? Existe, irmãos. Bom, veja o coronavírus. O coronavírus, ele de certa forma, ele não evoluiu, ele não sofreu mudanças, mas ainda continua sendo coronavírus. O que a gente não concorda é que uma coisa se transforma a tal ponto que deixa de ser aquela espécie. Tá bom? Deixa de ser aquela espécie. Não, a gente vê na criação de Deus, principalmente depois da queda, que houve a queda, né? Que há, de certa forma, essa mutação nas espécies, essas mudanças nas espécies. Mas não que ela deixe de ser um felino, um equino, um equino, um ser humano. Né? Essa variedade, né? Ela faz para o quê? Para que o animal ele se adapte, porque é a inconstância do ambiente. E tanto isso tem um limite, que quando chega esse limite de transformação, de adaptação, o que acontece? Entra em extinção. Quantos animais não já entraram em extinção? Quantos animais não entraram em extinção? Não é? Então, assim, é isso que eu estou falando. Não é evolução, que nem o Darwin fala, né? Chegou lá de um mamífero lá qualquer lá, depois saiu um ser humano. Não. Deus criou o ser humano. Bom, e cada classe de animal, cada família de animal. Depois teve essa variabilidade, mas estando dentro ainda daquela família. Então, versículo 20. Deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus, e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Será que Deus já não sabia disso, irmãos? Antes de ter criado os animais? Eu acredito que o Senhor já sabia disso. Eu acredito que Deus ele já estava guardando presente para Adão. Tá bom? Guardando presente para Adão. Ele permitiu que Adão ele observasse ali os casais de animais ali e usasse a inteligência. Peraí, tem alguma coisa errada. Eu vejo todos ali com seu pai e o meu. E o meu. E Deus vai fazer uma surpresa para ele. Tá? Vai fazer uma surpresa para ele. Porque ele ali, usando a inteligência dele, a percepção dele, ele percebeu que não se achava uma auxiliadora que lhe fosse compatível. Tá? Então, assim, hoje tem a questão dos bichinhos de estimação, né? Que tem um papel. Deus ele mostra aqui que o homem tinha esse papel de cuidar da criação, mas nada substitui, irmãos, né? Um auxílio que a mulher pode dar ao homem e o homem ajudar a sua esposa também, porque eles são complementares, tá bom? Então não se achava uma ajudadora que lhe fosse idônea. Nessa missão, né, especial do homem,
nenhum animal é capaz de ajudá-lo, tá? De forma adequada, de proteger a criação. Deixa eu procurar um leão aqui para me ajudar a proteger a criação. De forma adequada não vai dar, porque é algo que usa o pensamento, que exige decisão. E nenhum animal vai conseguir ajudar Adão a adorar a Deus, né? A adorar o Senhor. Não tinha, nenhum animal é capaz de ajudar o ser humano nesse grande propósito de cuidar da criação e adorar, acima de tudo, adorar a Deus. Não tinha, nenhum animal é capaz de ajudar o ser humano nesse sentido, nessa grande missão, né? Não se achava. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono, versículo 21, sobre o homem, e este adormeceu, como uma das suas costelas, e fechou o lugar com carne. Antes do século XIX, irmãos, muitos céticos tiravam sarro dessa passagem aqui. Como uma pessoa dorme assim, não vai sentir dor, né? E aqui a Bíblia fala que Deus arrancou a costela, né? Arrancou a costela de Adão e colocou sobre pesado sono. Mas antigamente as pessoas faziam cirurgia sem anestesia, não foi descoberta a anestesia, né? Não foi descoberta a anestesia. Então as pessoas precisavam amarrar as pessoas. Acho que eu já contei essa história para você. Não vou contar não, porque vai levar muito tempo do estudo, tá, irmãos? Mas o médico tinha que ser muito firme, forte, porque as pessoas se debatiam, desmaiavam ali na cirurgia. Era algo terrível, cruel de se ver. Até que descobriram que a anestesia faz o quê? Faz a pessoa, de determinado tipo de anestesia, a ter um sono tão profundo, que é chamado de coma, um coma induzido, no qual a pessoa não sente dor. Então, o que Deus fez aqui? Deus que conhece como funciona a biologia humana, o organismo humano. Ele fez um coma induzido aqui em Adão, não é? E ele tirou ali a costela de Adão sem ele sentir. Fez uma operação, né? Tirou a costela e fechou o lugar com carne, fez um enxerto. Fez um enxerto ali. Né? Então foi uma operação. Irmão, isso agora sim, depois que descobriu a, a anestesia, agora é fácil de acreditar que isso é verdade, mas pegar de uma costela fazer outro ser, bom, se Deus ele é capaz de criar, né, todas as coisas usando átomos, o que é átomos? Pequenas partículas, né? O que impede ele de utilizar ali o material genético de Adão para criar outro ser? Porque o ser humano ele é formado de duas células. A célula masculina e se une à célula feminina, que é o óvulo. Quando se juntam essas células começam a se dividir por multiplicação, vai se dividindo, e vai literalmente esculpindo o ser humano a partir de um código genético, até ali a programação. Ou seja, uma coisa já planejada ali. Então, Deus, hoje tem pesquisa, né, de células-tronco, que a pessoa consegue pegar, porque existe célula de músculo, células de osso, células de cartilagem. As pesquisas com células-troncos, pesquisa que consegue transformar células pegar uma célula de um corpo humano e transformar em célula, qualquer tipo de célula, para, tipo, sei lá, futuramente regenerar feridas, até mesmo que pesquisa para tentar reconstituir órgãos. Hoje, ainda não encontraram meios técnicos para fazer isso, mas eles já sabem que é possível. Então, o que a gente chama de milagre, irmãos, na verdade, é o que a ciência ainda não conseguiu descobrir, já está estabelecido por Deus. Né? A ciência, ela evolui, ela não descobriu tudo das leis que Deus criou, tanto leis biológicas como físicas e químicas. Tem muita coisa ainda para se descobrir. O ser humano, que é muitas vezes presunçoso, ele descobre parte das coisas,
Aí ele tenta colocar tudo naquela caixinha ali, o que tiver fora daquela caixinha ele não existe. Antes do século XVIII, irmãos, muitas mulheres morriam de infecção pós-parto, porque os médicos faziam dissecação de cadáveres, né? Na faculdade de medicina, e iam operar a mulher lá para fazer o aborto. Aborto não, fazer o parto. E aquilo ali acabava entrando bactéria ali na mulher, e muitas mulheres morriam de infecção ali. Isso só foi mudado porque quando um médico ele passou a desconfiar, passou a sugerir aos seus discípulos, né? Aqueles que ensinam para lavar as mãos. Simplesmente lavar as mãos antes de operar uma mulher, antes de fazer um parto de uma mulher. Isso acabou salvando vidas. Mas quantas mulheres não morreram antes de essa pessoa tomar essa decisão? E esse homem foi muito ridicularizado, muito perseguido pelos próprios médicos, pelos próprios cientistas da época. Então a gente tem que entender, irmãos, que a ciência ela é importante, mas a ciência ela evolui, tá bom? A ciência ela evolui, tá? A ciência ela evolui, tá? Ela não é uma coisa já feita. Então tem muita coisa que está na Bíblia que a pessoa pode olhar assim com ceticismo. É porque ainda o ser humano não chegou aos meios técnicos. Se você fosse falar para um homem da antiguidade que um objeto de mais de 1 tonelada ia voar nos ares, que eles iam voar que não passa, eles iam te chamar de louco. Né? Mas existe o avião. Se você fosse falar para um homem da antiguidade que carroças um dia andariam sem cavalo, ele se acha louco. Hoje existe um automóvel. É uma coisa incrível, irmão. Tem que empurrar um carro para CD por algum espaço. Peso, é difícil. Mas aí você coloca lá um líquido lá, que é a gasolina ou álcool, e o peso daquele carro junto com você sobe uma ladeira. A gente está tão acostumado com essas coisas, irmão, mas quando eu penso nessas coisas, eu fico maravilhado, irmãos. A inteligência, a capacidade que Deus deu ao ser humano. Tem muita coisa ainda para se descoberta. Então, isso aqui, ó, é verdade. Independente se a ciência comprovar ou não. É verdade. Então, o Senhor, ele pegou ali um material que já existia, né, pertencente a Adão, e criou ali a mulher, multiplicando as células daquela costela ali, e criou outro ser humano, que é a mulher. E versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lá trouxe. Versículo 23. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Porque do varão foi tomada. Então aqui a gente vê, né, amados? A gente vê aqui uma espécie de cântico de Adão. Parece que no original está em forma de poema. Então, o primeiro poema feito na história da humanidade, o primeiro poema feito na história da humanidade foi feito por Adão, quando ele contemplou a sua esposa, né? Quando ele contemplou a sua esposa, Eva. Aqui foi o grande final, né? Dessa criação, né? Foi a obra que coroou a criação, né? A coroa da coroa, né? A grande cereja do bolo, né? Foi quem Eva. Foi a última criação de Deus aqui deste mundo, tá? Foi Eva. E ele fez para abençoar a humanidade, abençoar o ser humano, abençoar o homem. Então, e versículo 24, né? Versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É interessante, né, irmãos? Que aqui ainda não existia pai e mãe. Né? Porque Adão, a origem de Adão foi direto de Deus. Adão não teve um pai
uma mãe humana, humanos? Nem Eva. Embora Eva foi tirada ali uma parte de Adão, ela não teve um pai, uma mãe humanos, né? Mas Deus ele já estava planejando a família, né, para a humanidade antes da queda. O homem ele se uniu à sua esposa, encontrou a sua esposa, carne da minha carne, né, ossos dos meus ossos, uma extensão de mim. Ela é uma extensão de mim, do meu ser. Deus ele já estava planejando o casamento. E fala, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. O que significa isso, uma só carne? Eu posso falar no sentido mais geral, né? No sentido mais geral, no sentido de que se tornam uma criatura, né? Aos olhos de Deus, a questão da complementariedade. Da mesma forma que nosso cérebro tem o hemisfério direito e esquerdo, e eles estão interligados, né? E eles, na sua especificidade, ajudam o ser humano a ter atitudes inteligentes e mais complexas. O ser humano, né, a humanidade, quando trabalha, essas duas partes trabalham juntas, elas têm uma união íntima, né, ele se torna muito mais poderoso. A humanidade se torna muito mais poderosa, muito mais efetiva, né? Então, eu falo nesse sentido geral. Mas tem um sentido mais específico também, irmãos. Quando o apóstolo Paulo está criticando os coríntios com o perigo do pecado, ele cita esse versículo aqui. Então vamos abrir lá, irmãos. Se eu não me engano, é 1 Coríntios capítulo 6. Eu não anotei esse versículo, eu vi agora, porque Paulo ele cita esse versículo aqui. 1 Coríntios capítulo 6. Quando ele fala que nosso corpo tem que ser templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Aí ele fala o seguinte. 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 ao versículo 17, o capítulo 6, o apóstolo está combatendo, né, a falta de responsabilidade ali dos cristãos da igreja de Corinto em obedecer a palavra de Deus, a fugirem dos pecados. E eles têm falado, o apóstolo Paulo chamou a atenção deles: vocês foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E vocês são templo do Espírito Santo. E muitos dos coríntios, infelizmente, estavam pecando na questão da imoralidade sexual, né? E olha só que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 15 ao versículo 16, irmãos. Ele cita o versículo lá de Gênesis, ó, que é um significado mais específico daquela passagem. Ó. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Ou seja, nosso corpo pertence a Deus. Isso é Deus. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Olha só. Porque se diz, serão os dois uma só carne. E quem está citando? Está citando lá Gênesis. Gênesis capítulo 2, irmãos. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Então a gente vive numa época que vulgariza o sexo. Essa busca pelo prazer. Usar o corpo do outro simplesmente como objeto para ter satisfação egoísta. Então as pessoas ficam aí, ó, que nem cachorro, para lá e para cá. Mas a Bíblia, o mundo vulgariza o sexo. Mas o sexo é algo importante, extremamente importante e belo para o casamento. Porque mostra uma conexão que tem um aspecto físico, mas que também tem uma questão de uma união
espiritual e emocional, irmãos, intelectual. Não deveria haver segredos, irmãos. Não deveria haver segredos. Né? E um casal não deveria ser estranho, sendo que esse casal compartilha a mesma cama. Né? Compartilha a mesma cama, mas não compartilha os mesmos objetivos. Né? Não tem uma conexão íntima. Então, assim, essa conexão, essa intimidade do casal também passa por essa questão do corpo sexual. E quando isso é afetado, afeta essa parte também. As coisas que se conectam. Então, o mundo vulgariza. Você pode se deitar com qualquer um ou com qualquer uma. Mas não, a Bíblia fala que isso é coisa séria. Por quê? Você vai pegar um corpo que Deus te deu e vai se unir com a meretriz. Eu não sabia que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela. Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. É uma coisa séria. Essa conexão, essa intimidade é algo sagrado. Que só pode ter entre o marido e a sua esposa. Bom, não é como o mundo fala. É algo bonito. Né? E que é fruto de uma intimidade, uma união, um propósito de vida feito com responsabilidade. Então, como o apóstolo Paulo ele cita isso aqui, né? Tem que tomar cuidado. Não é só a questão de conexão de carne. Né? Essa questão da carne pode criar uma conexão muito maior. Então, não pode vulgarizar o sexo. Por isso que sexo fora do casamento é pecado. É algo criado entre um homem e uma mulher. Está escrito aqui. As outras perversões que acontecem não foi por causa da queda, por causa do pecado, por causa das desregulagens que ocorreu depois que o homem ele desobedeceu a ordenança de Deus. A gente vê aqui, versículo 25. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. É uma conexão assim profunda entre os dois. Né? Estavam ali numa intimidade muito grande, né? Abençoada por Deus. Bom, é isso, amados. Alguém quer comentar algo até aqui? Eu sei que é um texto muito profundo, eu sei que talvez eu falei algumas coisas que detalhes talvez desnecessários, mas são coisas que, quando eu estou estudando esse texto, me chamam a atenção. Tá? Me chamam a atenção e eu queria compartilhar com vocês. Bom? Ok? Outro detalhe, essa passagem é tão importante, irmãos, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele citou também lá nos evangelhos, quando os fariseus falam assim, a gente pode separar da mulher por qualquer coisa? Então por que existe a carta de divórcio? No começo não foi assim. Porque os planos de Deus é o que? Aí Jesus cita, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá a sua esposa. Os dois serão uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, aí não está escrito isso aqui na palavra de Gênesis. Ele cita que os dois serão uma só carne. E Jesus fala assim, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Isso vale para o casal também. Porque às vezes a ação de uma separação parte, às vezes, de um determinado cônjuge que não respeita a família. Não respeita a relação. Né? E acaba pecando com quem? Contra Deus. Bom, então, o casamento é uma coisa séria, irmão. É um grande privilégio. Mas não é uma coisa que tem que ser tratada com vulgaridade. Bom, é uma conexão para o resto da vida. Tá? E Jesus, ele citou aqui. Citou isso aqui para mostrar que... E ele deixou... A Bíblia, a gente sabe, né? Lá em Marcos capítulo 10, Mateus capítulo 19. A única permissão que Deus dá para o divórcio é caso de relações sexuais ilícitas. Tá? Relações sexuais ilícitas. Né? No caso do adultério. Tá? No caso do adultério. Né? Então a gente vê que é algo realmente sério. Né? A pessoa tem que pensar bem com quem vai se casar. Se essa pessoa vai querer
vai ajudar essa pessoa a ir para o céu, a glorificar a Deus e a cuidar da criação, né? A zelar pelo seu corpo, né? O seu corpo faz parte da criação. É por isso que lá o Senhor fala lá em Efésios capítulo 5, né, que o homem que maltrata a sua esposa está se prejudicando também. E vice-versa, a mulher que prejudica seu homem está afetando ela também. Porque eles estão conectados, estão ligados entre um outro. Então é isso, irmãos. Alguém quer comentar algo? Fique à vontade, viu? Irmão, me chamou muita atenção essa questão do 24 horas, né? Eu não sei se cabe, né, por conta do hebraico, mas a gente vê também um ponto que seria interessante para afirmar essa questão de 24 horas, é a questão do tarde e manhã. Eu não sei se no hebraico vai haver a distinção para plural, mas ele não fala tardes e manhãs, ele fala tarde e manhã no singular, né? E me chamou muita atenção também essa questão do idônea, né, o significado da palavra que tu comentou de face a face. Isso também nos ajuda também a depois entender a questão de uma só carne, como tu citou, e outras coisas. Me chamou muita atenção essas questões. Muito obrigado, irmão. Obrigado, meu. Obrigado pelo comentário, viu? Mais algum comentário? Irmão, o que eu achei interessante foi sobre a criação do homem, né? Irmão, desligou o seu microfone sem querer, viu? Ah, tá, voltei. O que eu achei interessante foi a questão aí da criação, que o irmão bem pontuou, falou que Deus fez ali Adão, depois tirou da costela de Adão, fez Eva. E sobre isso, irmão, hoje eu estava na estação e eu parei um pouco ali na estação Santo Amaro. Tantas pessoas ali, estação de trem. E eu fiquei observando as pessoas, sabe, o rosto. E como não tem como você explicar Deus, né? Porque todas as pessoas têm olhos, nariz, boca, né, cabelo, então são totalmente diferentes uma da outra. Então, as digitais também, né? Então é algo inexplicável. Só a pessoa que não crê em Deus, como pode, né? Só observar a natureza, a humanidade. Então eu fiquei observando isso hoje, sabe? Eu falei, poxa, sabe, Deus é tremendo, desde a criação do mundo até hoje, e vai vir no ser humano, né? E nenhum é igual ao outro. Então achei interessante isso. Isso que eu observei hoje, irmão. Bem colocado, irmão. Obrigado, viu? De fato. Mais alguma colocação? Mais algum comentário? Obrigado, viu, irmãos? Ó, irmãos, o meu relógio aqui ainda tem alguns minutinhos, tá? Tem aqui cerca de 17 minutos. É um trecho bastante complexo também o que vamos entrar agora, né? Bastante complexo, mas eu vou começar a introduzir, tá bom? Que é a queda, tá bom? A queda. E no final da queda vai ter outra questão aqui também, né? Que eu acho interessante, tá? Então, vamos lá. Então, do versículo 1 até o versículo 7. Ô, Felipe, teria como você ler para a gente, do capítulo 3, do 1 ao 7? Tá, irmão, consigo sim. Vamos fazer a leitura. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus
sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cinzas entre si. Obrigado, irmão. Muito obrigado, viu? Então, vamos lá. Então, diz o seguinte aqui no versículo 1, como o nosso irmão leu. Mas a serpente, a mais sagaz, que é sagaz, né? Perspicaz, inteligente, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, né? Então, primeiro ponto, irmãos. Vamos abrir lá de novo no capítulo 1, versículo 31. Capítulo 1, versículo 31. Diz o seguinte, ó. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã, o sexto dia. Então a Bíblia diz que tudo que Deus tinha feito, na sua origem, era bom, tá? Era bom. E a Bíblia diz aqui que a serpente, ela foi criada por Deus, né? E de lá fala que tudo que foi criado por Deus foi bom, né? Mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Então, uma coisa que dá para perceber aqui, né? A serpente, na sua origem, ela recebeu um dom de Deus que foi pervertido. Ela tinha uma certa inteligência, tá? Uma certa inteligência. E mais do que todos os outros animais selváticos. As serpentes de hoje em dia têm essas mesmas características? Não. É a serpente primordial. Tá? Primordial. Mas também tem outra questão aqui também, amados. Né? Vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E diz o seguinte. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então aqui, Apocalipse, usando linguagem simbólica, chama que Satanás de dragão. Ele é representado aqui como dragão. Mas ele mostra quem é esse dragão. O dragão é a antiga serpente. Quando fala na antiga serpente, está pensando, faz uma referência ao quê? Eu acho que faz a referência ao Gênesis. Mas aí tem um problema aqui. Aqui a gente vê a serpente assim, sendo colocada no plano dos animais. É o animal mais sagaz que todos os animais selváticos, é um animal. Mas a Bíblia fala em Apocalipse que Satanás é a antiga serpente. Então o que eu consigo compreender, irmãos, a partir daqui? O que eu consigo compreender? Que Satanás, de uma certa forma, a serpente, ela tinha uma certa inteligência e ela foi enganada por Satanás, ela foi usada por Satanás. Entendeu? Pelo menos é isso que eu entendo até o presente momento. Porque o livro de Apocalipse, irmãos, é um livro simbólico. O livro de Gênesis, eu não acredito que é um livro simbólico. Eu acredito que tudo isso que está sendo escrito aqui não é uma simbologia. Eu acredito que, de fato, foi criado o universo foi criado em 6 dias. No 7º, Deus descansou. Eu acredito que a Eva foi tirada da costela foi criada a partir da costela de Adão. Que Deus fez um sono profundo. E que existia uma árvore literal com fruto. Uma árvore da vida com fruto, uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Então, eu não acredito que é simbólico.
tá? Que ele está usando um símbolo aqui para falar de Satanás. Não, porque foi uma serpente. Mas como eu consigo conciliar aqui que é um animal e Satanás que é uma criatura espiritual criada antes desse mundo, né? O mal começou aonde? Com Satanás, tá? Eu acredito que a serpente ela foi usada por Satanás, ela foi enganada, ela foi usada como instrumento, enganada por Satanás, tá? Pelo menos é o que eu entendo até o presente momento, tá, irmãos? Outra coisa que me chama a atenção aqui no relato da criação é que o ser humano tinha uma conexão tão grande com a natureza, com os animais, que os seres humanos conseguiam se comunicar com os animais. Eles conseguiam se comunicar com os animais, tá? Conseguiam se comunicar com os animais. Isso se perdeu com a queda. Por que eu acredito isso? Porque a serpente fala com Eva e Eva não se assusta. Eva não se assusta. Mas você está andando, quem tem um cachorrinho, de repente o cachorro começa a falar com vocês. Você vai ficar aterrorizado, com medo, você vai orar, o que está acontecendo aqui? Porque o quê? Não é comum. Não é comum. E mesmo os animais que, de uma certa forma, falam, né, papagaio, dizem que corvo também fala, embora corvo é bastante inteligente, tá, irmãos? Eles não mostram essa, como eu posso falar, eles não conseguem, tanto o papagaio como o corvo, ele não tem essa capacidade de, por meio da linguagem, fazer relações de tempo e espaço, passado, presente e futuro, tá bom? E desenvolver uma conversa inteligente com as pessoas. Então, falar uma coisa, agora ter uma conversa inteligente, né, consciente, é uma coisa que a gente atribui aos seres humanos. Mas parece que no começo, na criação, o ser humano tinha uma conexão com os animais, com a natureza, que conseguia conversar com os animais. Pelo menos com a serpente. Não sei se com todos, mas pelo menos com a serpente, o ser humano tinha essa capacidade. E era um animal mais sagaz. Claro, depois do ser humano. Bom, então isso me chama, eu acho um ponto bastante curioso a ser pensado. Tá bom? A gente pode ter essa ilusão, né, amados? Que só é inteligente quem consegue falar, né? Tem muitos casos agora falando de seres humanos, tá? Falando de seres humanos. Tem muitos casos de seres humanos que, por causa de uma doença física, ou lá o cordão umbilical ficou enrolado no pescoço, faltou oxigênio, que ela não fala, e as pessoas pensavam que ela estava vegetando, só tinha uma vida vegetal. Mas depois criaram programas que a pessoa consegue digitar com o movimento dos olhos e viu que a pessoa tinha inteligência ali. Parecia que não, parecia que era um vegetal. Mas a pessoa estava entendendo tudo o que está acontecendo ali. Será que depois daquela Deus aprisionou, teve essa desconexão entre o ser humano e a criação? E a inteligência dos animais estão ali, deu que aprisionar, a gente não consegue entender o que eles falam, né? Será que existe os órgãos procuram estudar se é por comunicação com os animais? Eles se comunicam muito por símbolos, né? Não por uma linguagem como a nossa. Mas parece que no começo, amados, né, o ser humano teve essa capacidade de conversar com os animais. É impossível isso possa ter acontecido ou que venha a acontecer? Vocês se lembram da jumenta de Balaão? Quando Deus abriu a boca dela, se teve operou uma transformação ali no cérebro ali do animal, foi dada a capacidade para ela falar. Ela falou: te sirvo tanto tempo, e porque você me bate, você está me batendo. E ele estava tão cheio de fúria que ele nem parou para ver né? A coisa inusitada que aconteceu ali com ele, né? De ter um animal falando com ele. Então, isso aqui me chama a atenção, tá, amados? Tá? Me chama a atenção, é um grande mistério. Bom, é um grande mistério aqui. Amados, vou parar só nesse versículo aqui, tá bom? Porque foi uma questão que eu acho interessante. Bom,
eu acho interessante, eu não poderia passar despercebido. Tá? Porque algumas pessoas podem falar para vocês. Aí, história da carochinha. A gente só vê animal falando história em fábulas. As pessoas podem falar isso. Né? Mas os animais existem um tipo de linguagem. Tá? Os animais têm um tipo de linguagem. Eles têm um tipo de linguagem não tão complexa como a nossa. Mas mesmo pessoas que não têm capacidade de se comunicar por gestos ou fala, estou falando de pessoas. Né? Isso não significa que ela não tem uma inteligência ali. Então, só pelo fato de a gente não ver um animal falando, isso não significa que talvez ele não tenha uma inteligência. Mesmo que seja inferior aos seres humanos. E como a gente pode perceber que talvez os animais no começo tinham inteligência, né? E conseguiam se comunicar? O exemplo bíblico está aqui. Por que eu penso isso? Por que o Ricardo pensa isso? Porque o Gênesis, para mim, não é um livro simbólico. A gente não vê o livro do Gênesis como simbologia. Eu acredito que isso aconteceu literalmente. Ah, irmão, mas nunca vejo isso. Ué, o que a ciência não consegue. A ciência, o milagre só é o que a ciência ainda não alcançou. Tá? Muitas coisas que a Bíblia aponta aqui, a ciência descobriu depois. Teve que se retratar. Então, é algo para a gente ver assim, como a gente é pequeno, irmãos. Como a gente é limitado. Como era uma coisa totalmente diferente que a gente está acostumado nos dias de hoje. Bom, e que a gente só vai ter uma ideia, vai ser muito melhor, né? Porque agora a gente vai, com o amor, vai ser muito melhor no novo céu e na nova terra. Mas que a gente só vai, de uma certa forma, compreender, né, a grandeza assim, do paraíso, de estar habitando com Deus no dia do juízo final, depois do juízo final. Novo céu e na nova terra. Então é isso, amado. Eu vou parar aqui. Bom? Obrigado pela atenção de vocês. Vocês gostariam de comentar algo? Falar algo? Fique à vontade, viu? Ok? Então vamos para os pedidos de oração. Pedido de oração.